Bem, pessoal, agora retomamos, né? Depois de vocês assistirem aí o curto trecho da entrevista com o João Cândido, vamos agora falar um pouco do artigo do José Murilo de Carvalho, né? Não sei qual foi a impressão de vocês lendo esse artigo, mas eu acho um artigo muito interessante e bastante inusitado. O motivo central disso é porque ele vai trabalhar com uma fonte também bastante inusitada, que são justamente os bordados do João Cândido, né? Que a gente vai ver depois no final esses bordados, que são bastante curiosos, né? Vou deixar para a gente observar esses bordados aí ao final desse vídeo, mas que é a partir dos bordados utilizados como fonte que José Murilo de Carvalho vai fazer a discussão sobre a revolta da Chibata e sobre a figura do próprio João Cândido, né? Então, vamos seguir mais ou menos aí a ordem do artigo, né? Então, o José Murilo ele começa falando um pouco sobre como a revolta das vacinas... Ai, gente, vocês veem que a revolta da vacina? Como que a revolta da Chibata... Acho que eu preciso falar, vou falar depois da revolta da vacina. Mas como que a revolta da Chibata foi percebida pela população da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, primeiro, ele fala, né, da ideia de pânico e de fascínio relacionado com esse episódio. O fascínio já se dava anteriormente, né, ao próprio episódio, e está muito ligado aos navios de guerra modernos que tinham sido adquiridos, né? Os dois grandes e modernos encouraçados, que eram São Paulo e Minas Gerais. Muito interessante, né, que esses grandes navios de guerra, que eram os mais poderosos navios de guerra do mundo, se chamassem justamente São Paulo e Minas, nesse período que a gente sabe que a historiografia depois apelidou de República do Café com Leite, né? Então é curioso que os navios mais poderosos se chamassem justamente Minas e São Paulo. Mas essa é uma observação minha, né? O José Murilo de Carvalho não chega a falar a respeito disso, mas eu acho interessante essa questão, né? Esses nomes desses navios. Então esses navios eles foram vistos como algo assim de extremamente grandioso, imponente. Mas também muito pânico, até em função dessa característica dos navios. E o pânico se dava porque eles estavam mirando e bombardeando alguns alvos na cidade do Rio de Janeiro. Então as pessoas ficam extremamente apavoradas em relação a esse poder de guerra, que não era apenas composto por esses dois navios que eram os mais importantes, mas também com outro navio bastante moderno, que era o Bahia, e um navio antigo, mas também muito potente, que era o Deodoro. Então esses navios estavam voltados para a cidade do Rio de Janeiro e eles vão se movimentando, né, na orla carioca, ameaçando o governo federal que se localizava, né, na capital, que era o Rio de Janeiro naquele período. Então esse trecho aqui eu achei bem interessante, né, que o José Murilo fala, que era um tremendo poder de fogo capaz de causar grandes danos caso fosse, né, se dirigido contra a cidade. Tiros esparsos de pequeno calibre dirigido contra fortalezas e parte da cidade ou contra outros navios já tinham causado um efeito imediato, né? Porque na noite aí da virada, esses tiros já são disparados e, inclusive, como eu falei anteriormente, duas crianças foram despedaçadas pelos estilhaços das granadas disparadas de Minas Gerais, né? Esse episódio, ele inclusive gerou um peso e uma culpa bem forte em meus marinheiros, que foi relatada por vários deles, né, que inclusive eles utilizaram o salário deles para pagar o enterro dessas crianças, não que isso compensasse, né, mas foi um dos efeitos dessa revolta, foi a morte dessas duas crianças, mas não há, para além delas, não houve, é muito controverso o registro de civis que tenham morrido nesses conflitos como eu falei anteriormente. Mas o medo e o terror, de fato, foi espalhado frente àquelas circunstâncias, e o José Murilo de Carvalho menciona que a população pobre da cidade, muitos fugiram para o subúrbio, né, para se afastar da orla, e os ricos fugiram para a cidade de Petrópolis, nas montanhas, de onde inclusive vos falo, né, que é a minha cidade natal, né, minha cidade de origem. O José Murilo também faz menção ao Encoraçado Potemkin, né? Ele chega a falar até do filme, né? Para quem viu o filme do Encoraçado Potemkin, percebe essa grandiosidade, essa potência dos canhões que foram mirados a partir desse encoraçado, que, segundo ele coloca, era o mesmo modelo do Minas Gerais e do São Paulo.
Quem nunca assistiu esse filme, inclusive fica aí de recomendação, tá, gente? É um filme muito famoso do Sergei Eisenstein, é considerado um dos grandes clássicos do cinema. É um filme antigo, né, preto e branco, um filme mudo, e que apresenta, é um filme soviético, um filme de propaganda soviética também, e que apresenta aí esse episódio da Revolução Russa de 1905 de uma maneira bastante artística e bem interessante. Não à toa que ele marcou o cinema mundial, esse filme, Encoraçado Potemkin, e tá aí o cartaz, né, de propaganda dele. Como eu mostrei anteriormente, esse daqui é o navio. Esse é o último navio que sobrou. Ele atualmente é um navio museu que está, agora não me recordo em qual cidade dos Estados Unidos, eu esqueci de colocar aqui a referência, né? Mas é esse modelo do Dreadnought, né? Que é o modelo do Minas Gerais e do São Paulo. Pois bem, né? Então uma vez iniciada essa revolta, lá na noite do dia 22, mas principalmente a partir do dia 23, esses navios eles começaram a navegar e fazer várias manobras na orla carioca. E essas manobras, o José Murilo de Carvalho apresenta como que foi bastante impressionante para as pessoas pela questão da habilidade, da capacidade técnica, né? Ele chega a mencionar que o Jorge Amado, que estava naquele momento ali na cidade do Rio de Janeiro, inclusive descreveu essas manobras do João Cândido como um parnasianismo, né? Não sei se vocês se recordam, parnasianismo foi um estilo literário em que era muito preciosista em relação à métrica da poesia, em relação a todo um ordenamento muito detalhado e muito preciso, realmente, né, da poesia. Então, essa habilidade técnica foi muito observada na época. E o José Murilo de Carvalho, ele faz esse paralelo da habilidade técnica para manejar esses navios com a atividade do bordado, né? Então ele fala que o João Cândido bordava as águas da Bahia com lento e majestoso evoluir dos encouraçados desses navios, né? E como é que o José Murilo de Carvalho descobriu que o João Cândido bordava? Numa visita a um museu. José Murilo de Carvalho relata essa sua visita a um museu. Ele e a sua esposa estavam na visita do museu em São João del Rei, em Minas Gerais, quando ele observou 2 bordados atribuídos ao João Cândido. E ao ver esses bordados, a primeira questão que ele se colocou foi: será que isso é realmente isso foi realmente produzido por ele, esse bordado? Ele se questiona isso, né? Tanto ele como a sua esposa, que é jornalista, e eles vão buscar, né, levantar outras fontes para averiguar isso, inclusive fontes orais, né, de testemunhos, de pessoas que conviveram com o João Cândido na prisão, e ele chega à conclusão de que sim, de que realmente aqueles bordados eram do João Cândido. E quando foram feitos esses bordados? Esses bordados teriam sido feitos a partir dos levantamentos aí, que são vários, né, que José Murilo de Carvalho vai trazer toda uma série de fontes documentais para chegar às conclusões, né? Ele levanta várias hipóteses e vai apresentando algumas conclusões a respeito dessa análise dessa fonte aí. Então, a partir dessas conclusões que ele chega, esses bordados teriam sido feitos entre a morte daqueles 16 companheiros lá na cela da Ilha das Cobras, né, naquela circunstância em que as pessoas morreram de maneira extremamente dolorosa dentro dessas celas contaminadas por esses componentes químicos, e que passaram uma noite de torturas e que só sobreviveram 2 dos 18 presos, né? Os outros 16 morreram, e o João Cândido assistiu todo esse episódio, o que gerou nele um trauma bastante pesado. E depois, né, a internação no hospital psiquiátrico. O José Murilo acredita que esses bordados teriam sido feitos entre um episódio e o outro, né? E que justamente o bordado teria servido para extravasar os sentimentos que o João Cândido estava experimentando naquele momento. A partir daí, o José Murilo vai construir uma série de hipóteses que ele apresenta, né? Que bordados são esses? São dois bordados que ele traz aí. Então, um deles se chama Adeus Marujo. Esse bordado, Adeus Marujo,
Eu vou mostrar ele aqui, depois eu retomo essa questão da referência, né, ao Dias Martins e a questão da Ordem da Liberdade. Vamos direto aí ao bordado, né? Esse aí é o bordado Adeus Marujo. Né? É um bordado bastante tosco, né? O próprio José Murilo utiliza essa palavra para apresentar, né, o entendimento dele aí a respeito da habilidade técnica do bordado, mas em que pese ser um bordado tosco, né, ele demonstra que o João Cândido não teria aprendido naquele curto intervalo de tempo, mas ele já bordava anteriormente. O que por si só já traz uma série de questionamentos. Afinal, a atividade do bordado era muito associada a uma atividade feminina. E os marinheiros, eles eram justamente caracterizados por aquela visão de uma masculinidade muito tóxica, né? Que é o termo que a gente se refere nos dias atuais, né? Uma masculinidade bruta, uma masculinidade que não pode manifestar qualquer fraqueza, qualquer sentimento, né? Qualquer afetividade. Tem que ser sempre a manifestação da raiva, da violência. E isso era muito presente na caracterização desses marinheiros, até pela violência que eles também sofriam. E o João Cândido teve alguns episódios de demonstrar esse tipo de característica, né? Esse tipo de característica bruta. E essa atividade, sendo uma atividade considerada feminina, por si só já gerou uma questão, né, que fez com que o próprio José Murilo se questionasse, será mesmo que o João Cândido fez isso? Né? E de fato ele fazia isso e ele já abordava antes. Né? Ele acredita, o José Murilo, a partir das suas várias pesquisas, que, inclusive, durante o período em que ele era marinheiro, nas horas vagas, ele acredita que esse hobby, né, era executado pelo João Cândido. Mas vamos agora exatamente aí à fonte, para analisá-lo um pouco. Então, primeiro é interessante observar que ele deu um título, né, que é esse Adeus Marujo. Então, há uma despedida que o José Murilo vai fazer várias interpretações de quem que ele está se despedindo, né? Poderia ser dele próprio, enquanto marinheiro, uma despedida da marinha. Mas o que tudo indica é principalmente uma despedida ao Dias Martins, né, ao Francisco Dias Martins, que inclusive tem o seu nome escrito ali ao final. Né? Ele escreve ali o FD Martins. E quem é o Francisco Dias Martins? O Francisco Dias Martins teria sido uma das principais lideranças. Foi ele que estava a cargo do navio Bahia. E, para além de ter sido uma das principais lideranças, né, possivelmente alguns atribuem ele até a principal liderança que teria bolado grande parte da revolta, ele não ganhou todo esse reconhecimento como aconteceu, né, o reconhecimento, digo, em relação à mídia, né, que a mídia atribuiu a liderança toda ao João Cândido. Então, o José Murilo de Carvalho, ele observa nessa fonte uma tentativa, de certa maneira, de conciliação, né? De conciliação entre eles dois e de reconhecimento do Francisco Dias Martins. Então, tem, inclusive, esse simbolismo das mãos que se unem, né? E as referências à Marinha, essas referências que deixam muito claro esse vínculo afetivo do João Cândido com a Marinha. Não vou detalhar, são várias discussões que ele faz a respeito só dessa pequena imagem aí que nós estamos vendo. Mas eu vou agora falar um outro aspecto que é muito importante, que é a questão da ordem e da liberdade, que também são bordados nessa toalha, né? Que é uma toalha de mão, se não me engano. E nessa toalha, então, vamos começar pela liberdade que está escrito. Tanto nos lemas, né, em alguns cartazes e bandeiras que eles confeccionaram na época da revolta, tinha como lema justamente liberdade e ordem, ordem e liberdade, não sei a ordem exatamente. E a liberdade, ela estava claramente associada a essa crítica aos sofrimentos que eles vivenciavam, que faziam uma referência direta à herança escravista. Então, a liberdade que os marinheiros desejavam, a liberdade de serem cidadãos. Que um primeiro momento pode parecer contraditório com a ideia de ordem, mas não, né? O que o José Murilo de Carvalho percebe é que não há necessariamente uma contradição, há um entendimento de que a ordem e a disciplina também fazem parte do que esses marinheiros defendem. Ou seja, eles não veem como contraditório o princípio de liberdade ao princípio de ordem.
mas essa liberdade é interpretada à luz de uma crítica à forma como eles eram tratados, a maneira como eles estavam sendo considerados como escravos, né? Então é essa ideia de liberdade que o José Murilo Carvalho reforça como sendo o princípio que o João Cândido estava defendendo. E a outra imagem, que depois eu vou voltar aqui nesse trecho final, mas vou mostrar a imagem primeiro, é intitulado, né, outro bordado ficou intitulado como Amor. Ele escreve, inclusive, Amor, e nessa a gente percebe os passarinhos, né, carregando a faixinha do amor, o amor escrito sobre a faixa, e a gente percebe também um coração sendo furado, um coração furado e sangrando. Mas e ao lado a gente tem flores e borboletas e beija-flores, né? Eu achei um pouco difícil identificar o beija-flor, mas eu acredito que seja esse passarinho aqui, né? Como o próprio José Murilo fala, é um desenho um tanto quanto tosco, né? As borboletas já ficam um pouco mais evidentes desse lado. E nesse bordado, então, aqui que ele está fazendo, a gente tem essa questão que para o Zé Murilo de Carvalho está evidente que há uma relação realmente com a vida amorosa, a vida afetiva e esse coração que é machucado, né? Então, o José Murilo de Carvalho primeiro tece uma série de considerações a respeito de hipóteses possíveis sobre quem seria esse amor, né? Quem teria feito o coração do João Cândido sangrar. Há relatos sobre uma mulher que ele teria se relacionado no período da internação compulsória no manicômio, mas pelos estudos que o José Murilo de Carvalho faz, esse bordado foi feito antes, então não se diz respeito a esse romance que ele teve com essa mulher. E aí ele levanta outras especulações a respeito de um possível relacionamento homossexual do João Cândido, que teria se dado na própria Marinha, o que era bastante recorrente. Aí ele fala até de alguns livros que fazem referência a essa ideia do amor de marujo, que esses homens que ficavam muitos e muitos meses isolados no mar, era recorrente o relacionamento entre esses homens, que por vezes se dava não apenas na prática sexual, né, mas também desembocava em vínculos afetivos. Mas o fato é que, ao final e ao cabo, o José Murilo de Carvalho não chega a nenhuma conclusão sobre isso. Ele diz que não há elementos suficientes que possam comprovar quem seria esse amor do João Cândido, se teria sido um outro marinheiro, se teria sido qualquer outra pessoa, né? Mas, apesar disso, e aí eu retorno, porque eu acho que esse trecho é muito interessante. Esses bordados seriam possíveis, né, de trazer outros aspectos, né, para entender quem foi essa figura do João Cândido e a sua trajetória política, a sua trajetória como ser humano, né, quem era ele, que tipo de preocupações o João Cândido tinha. E eu acho muito interessante esse trecho aqui final, que demonstra algumas das suas características. Ele fala o seguinte: ganha força diante dos bordados a imagem de um João Cândido temeroso da violência que a revolta pudesse gerar, tanto dentro do navio como na cidade, de um João Cândido preocupado em controlar lideranças radicais. Né? Essa característica do João Cândido aparece em vários momentos da revolta. Ele tem a preocupação com aqueles grupos que querem radicalizar mais a revolta. Então, ele é uma liderança moderada em relação a esses radicais. E depois, no final, quando eles estabelecem um compromisso com o governo, ele, inclusive, se volta contra os radicais. Né? Então, ele caracteriza o João Cândido a partir dessa moderação, né? De um João Cândido ansioso por restabelecer a ordem após a vitória do movimento, né, que ficou também evidenciado, de um João Cândido dedicado à marinha e orgulhoso de ser marinheiro. Além desses dois bordados, tem um outro bordado que o José Murilo de Carvalho menciona, mas que ele não teve acesso, em que ele inclusive borda o navio, o encouraçado Minas Gerais, de um João Cândido, amigo de praças e oficiais, né? Então o José Murilo de Carvalho levanta também algumas relações que o João Cândido tinha de amizade com oficiais até, né?
de um João Cândido que escondia, sob a aparência de um tosco conegaço, que eram esses marinheiros mais experientes e que exerciam uma autoridade sobre os marinheiros mais novos, um coração mole e sentimental, né? Então, com isso, ele vai encerrando a sua conclusão aí do artigo, que é uma leitura muito agradável. Eu acredito que vocês tenham gostado da leitura desse artigo. E encerramos também aqui a nossa discussão sobre a revolta da Chibata. Não esqueçam de fazer as atividades. E na semana que vem, nós vamos discutir o messianismo, né? O fenômeno do messianismo no Brasil, que é algo que a mim, especialmente, me interessa bastante. É uma das minhas áreas de pesquisa atualmente e que eu espero que vocês também gostem da discussão sobre o fenômeno do messianismo, ok? Um abraço, tenham a todos uma boa semana e até breve, até o nosso encontro toda sexta-feira, a partir das 2h45 da tarde. Tchau, tchau, pessoal!